Oi, Janaína, tudo bem? Clau. Olá, pessoal, boa noite. Vamos falar um pouquinho de amor hoje. Sejam todos bem-vindos. Vou esperar alguns minutinhos, né, para as pessoas irem chegando, para a gente começar. Tudo bom também, Janaína? Boa noite, Ana Paula. Oi, Ângela. Saudades também. Má. Pessoal, até se vocês souberem de outras pessoas que possam ter interesse por essa aula também, vocês podem, nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, ó, já enviar agora por direct, aí as pessoas já ficam sabendo e conseguem entrar no mesmo momento, para aproveitarem também e refletirem sobre a linguagem, né, dos seus filhos. Patrícia, vai ficar gravada e disponível para quem estiver no grupo VIP, tá? Deixa eu até colocar aqui também o título. Oi, oi, boa noite. Aí, fixei já. Oi, Fabiola, tudo bom? Bom, o pessoal está chegando, eu vou dar só algumas informações antes da gente iniciar realmente, né, no tema. Bom, para quem não me conhece, eu sei que muitas pessoas que chegaram aqui, né, muitas já me acompanham, mas para quem está chegando hoje, né, para quem se inscreveu para a imersão e não me conhece, eu sou Vanessa Moura, sou psicopedagoga, agora psicóloga também, terminei esse semestre a psicologia, né? Então estou na área da educação já há mais de 20 anos, boa parte desse tempo de profissão, né, focado na adolescência. Então eu desenvolvo um trabalho muito voltado para os adolescentes e para as famílias de adolescentes. E sou apaixonada por essa faixa etária muito rica. Sou também educadora parental, né, certificada também em parentalidade positiva. E, né, desde uns 3 anos para cá, mais ou menos, eu resolvi me dedicar, né, fazer disso uma profissão, né, fazer do meu propósito uma profissão, né. Todo esse suporte que eu já dava para as famílias, normalmente em instituições, acabou se tornando uma profissão independente e eu sou muito feliz hoje com o que eu faço. E aí, na minha caminhada, encontrei uma parceira maravilhosa, que é a doutora Ju, né? Nós nos conhecemos nessas certificações, né? Nós chegamos a fazer alguns cursos juntas, e aí a gente vem caminhando aí dentro desse, né, universo da adolescência juntas, e decidimos fazer essa imersão. Serão 4 aulas, né? Hoje, amanhã, domingo e segunda. E nós duas vamos alternar essas aulas, então vocês terão dias comigo, dias com a doutora Ju, onde a gente vai trazer muito conteúdo, né, para ajudar realmente a apoiar as famílias, né, a melhorar o seu vínculo com os seus filhos adolescentes, né, a potencializar essa conexão, a trazer um olhar diferente para o adolescente, né, um olhar mais respeitoso, desmistificar algumas coisas, né, que as pessoas pensam a respeito da adolescência. Então vão ser 4 dias bem intensos, né? Eu garanto para vocês, né? Com tudo que a gente trabalha na adolescência, que vocês vão ganhar muito, né? Estando com a gente nesses 4 dias. Para quem está aqui comigo, né? E não se inscreveu ainda, eu vou deixar o link também
da imersão para que vocês possam se inscrever. E por que isso é importante? Porque essa aula de hoje, ela não vai ficar gravada aqui no Instagram, tá? A gente está fazendo aqui em função até da facilidade mesmo para as pessoas, né, de acesso ao Instagram, mas ela não vai ficar gravada aqui. Essa aula ela vai ser disponibilizada para quem fez a inscrição na imersão e vai receber pelo grupo VIP do WhatsApp. Então, se alguém que estiver aqui hoje não está inscrito ainda, né, quando terminar essa aula, corre lá, se inscreve, porque aí vocês vão receber a gravação dessa aula de hoje e mais alguns bônus aí, mais algumas surpresinhas, tá certo? Então, dito tudo isso, vamos entrar no nosso tema de hoje, que assim, é um tema lindo, apaixonante. Ah, obrigada. Tem alguém falando aqui que adora me ouvir, que bom, fico muito feliz. É um tema que eu sou apaixonada e é interessante que quando a gente descobre, né, as linguagens do amor, parece que tudo é como se tirasse uma névoa assim dos nossos olhos, né? E a gente começa a ter um olhar diferente mesmo, não só para os nossos filhos, até para a gente mesmo, né? A questão esse tema, as linguagens do amor, né, ele veio, né, de um estudioso, né, que é o Gary Chapman, e ele traz da importância da gente identificar como a pessoa gosta de ser amada, porque muitas vezes a gente sempre diz isso, né? Ah, eu amo tanto os meus filhos, ou então às vezes a gente fala isso para os filhos, né? Eu faço isso porque eu te amo, né? E tudo que a gente faz para nós tem muito essa coisa da representação, né? Desse amor que a gente sente por eles. E em todos os sentidos, mesmo quando a gente coloca limite, quando a gente quer demonstrar um carinho, quando a gente quer direcionar um caminho, a gente coloca sempre a questão do amor. Mas aí a gente esquece de pensar numa coisa que é muito importante e que não é só um detalhe. Será que esse amor, ele está chegando realmente para o meu filho? Será que o meu filho compreende que o que eu estou fazendo por ele, né, as minhas ações, a minha maneira de comunicar com ele, que isso é amor? Que é uma demonstração de amor? E eu falo para vocês com toda segurança que não. Porque conversando às vezes com os meus filhos ou com outros adolescentes, né, muitas vezes vem essa insegurança. Quem nunca aqui já escutou a pergunta: mãe, você me ama de verdade? Quando o filho pergunta se a gente ama de verdade, não é só porque ele está querendo que você diga eu te amo para ele. É lógico que ele quer também, né? Mas às vezes ele não tem tanta certeza assim. Por quê? Vamos pensar a adolescência, com todas as questões que envolvem, né, a complexidade que é essa fase, porque assim, uma fase tão linda, tão potente, tão cheia de vida, mas ao mesmo tempo tão cercada de inseguranças em função de tudo que, né, porque é uma virada de chave muito grande, né? O adolescente, ele é como se para ele, e como se não, né? Na verdade existe o luto, né, da infância para a adolescência, porque ele perde muito do que ele tinha, tanto fisicamente quanto emocionalmente, todas aquelas referências de infância. E aí ele começa a se ver num outro contexto, precisando decidir coisas e até querendo decidir, mas cheio de inseguranças. Então vamos pensar nesse turbilhão de emoções. E aí o seu adolescente te pergunta: mãe, pai, você me ama de verdade? Né? E às vezes o adolescente ele não tem tanta certeza disso quando ele te pergunta. E não é porque você não está demonstrando o seu amor. Para você, você está. Mas não está chegando para ele como você gostaria que chegasse, né? E a gente pensar nessa questão do amor, não é só... às vezes a gente fica pensando assim, mas parece que falar de amor é uma coisa tão batida, né? É lógico que a gente ama. Não sei se é tão lógico assim. Mas ainda que seja uma coisa que, de alguma forma, a gente acredita que está implícito, é o amor que dá sustentação às relações, tá? E não é esse amor romântico, apaixonado, não. É o amor que a gente chama de amor incondicional, porque ele é incondicional porque eu amo essa pessoa na essência, independente
das escolhas que ela faz, independente dos desejos que ela tem, independente se ela gosta de amarelo e eu de vermelho, né? Independente se eu pensava, idealizava que ela ia pelo caminho A e ela decide ir pelo B, né? É esse tipo de amor. E esse tipo de amor é o amor que acolhe, é o amor que orienta, é o amor que dá segurança. E como expressar então esse amor de uma forma que ele chegue para o meu filho ou para minha filha com mais verdade, com mais segurança, né? E acreditando que realmente esse amor, ele existe, ele é verdadeiro. Até uma pessoa está dizendo aqui, a Gisele, né, do quanto seria importante também trabalhar esse tema com o adolescente. E é sim, por quê? Né? Quando o adolescente ele também tem consciência de como ele deseja ser amado, ele consegue também, às vezes, verbalizar isso para os outros, do que ele gosta, do que ele não gosta, ele vai conseguindo colocar limites, tá? E aí, eu acho que o Gary Chapman traz uma coisa também que para mim é muito importante a gente pensar, porque ele usa a metáfora do tanque emocional, né? E esse tanque emocional, ou esse tanque de amor, é ele que vai nos dar, é um combustível mesmo para viver diariamente, né? Para a gente conseguir estar bem, seguro, para fazer as coisas que a gente precisa fazer para viver, né? De uma forma geral. E aí, se a gente for pensar, né, fazendo uma analogia, por exemplo, com um tanque de combustível de carro, se esse tanque está cheio, você tem segurança de que você pode pegar esse carro, você vai sair, você vai chegar em tal lugar, você sabe mais ou menos o quanto dura, né, esse combustível, né? Enfim, você consegue planejar com segurança o que você precisa fazer, né? Que você vai viver, o tanto que você vai percorrer. O tanque de amor, esse tanque emocional, ele tem o mesmo sentido. Quando esse tanque está cheio, eu tenho certeza de que eu sou amada. E aí eu tenho segurança para fazer as minhas escolhas sem julgamento, né? Sem pensar que, principalmente, gente, é lógico que o mundo ele vai julgar, tá? Inevitavelmente, nós, enquanto seres humanos, nós somos julgadores, né? A questão o problema não é julgar, mas é a maneira como, às vezes, mais maliciosa, né, ou mais maldosa que a gente coloca nesse julgamento. Mas o julgamento, ele, inevitavelmente, ele acontece, porque isso faz parte da gente. Mas pai e mãe, principalmente, ou os cuidadores, né, quem ampara esse adolescente, é que precisa apoiá-lo nesse sentido de manter esse tanque emocional cheio, tá? Porque esse tanque emocional é que vai dar condições para o adolescente fazer escolhas mais conscientes, aprender sobre respeito por ele mesmo, sobre se preservar, né? Então, boas decisões ou comportamentos mais adequados, né? Condutas mais assertivas, o adolescente consegue ter, né? Ou ele tem mais chances de ter quando o tanque de amor dele está cheio, tá? Quando esse tanque ele está ali meio tanque ou mais para vazio, é onde vem toda a tristeza, toda a angústia, todas as questões, né, difíceis relacionadas à autoestima, porque se eu não tenho certeza de que eu sou amado pelos meus cuidadores, né, pelos meus pais, como que eu vou caminhar nesse mundo lá fora? Como que eu vou lidar com tanta gente diferente de mim? Porque eu não tenho certeza se eu sou amado, se eu tenho um lugar seguro para voltar, né? Por isso que esse amor é importante. E aí eu quero também salientar do quanto é arriscado a gente, às vezes, verbalizar esse amor por meio de atitudes mais agressivas, mais punitivas, porque também esse adolescente entende que se essa é a forma de amar, ele pode, então, aceitar isso lá fora. Vocês estão entendendo o quanto que a questão da linguagem reconhecer o tipo de linguagem do adolescente e também reconhecer como a gente expressa o nosso amor é importante? Porque isso é definitivo para a gente conseguir ou fazer com que o adolescente se sinta seguro e protegido e consiga caminhar com segurança, porque ele vai se sentir encorajado, porque sabe que é amado, ou então ele vai se sentir tão fragilizado que ele vai aceitar qualquer tipo de amor, né? Qualquer coisa que venha para ele também, tá?
E aí eu vou entrar então agora nas linguagens especificamente, até para vocês compreenderem e talvez até por eu dizer aqui, vocês já vão começar a identificar mais ou menos qual é a linguagem, né, dos filhos de vocês aí, ou quem trabalha com adolescente, né? Porque isso também é importante, né? Eu recebo muitas vezes perguntas de profissionais da educação ou da saúde, né, que estão por aqui também, sobre esse olhar sobre o adolescente. Né? Então, a gente que trabalha com adolescente também, a gente tem que ter esse cuidado, né, de respeitar também esse modo de ser amado que o adolescente tem, né? Para entrar propriamente, então, nas linguagens, eu vou falar primeiro. Pessoal, eu estou vendo que tem muitas perguntinhas aí, eu prometo que eu vou tentando dar uma olhadinha e responder para vocês, tá bom? Só reforçando, né, quem chegou depois, que eu vi que alguém pôs aqui que chegou, né, já tinha começado. Quem não se inscreveu ainda na imersão, né, que são esses 4 dias consecutivos que a gente vai ter agora de aulas, né, comigo, com a doutora Ju, façam, né, vou colocar aqui o link novamente para vocês. Por que é importante? Para vocês receberem todas as aulas, né, que nós vamos dar essa semana aqui pelo Instagram, então vocês vão receber todas as aulas lá gravadas, tá? Porque não vai ficar disponível aqui, e também alguns presentinhos aí que a gente vai mandar para vocês. Inclusive, mais informações sobre essa aula de hoje, então é importante vocês ficarem atentas lá, tá bom? E atentos, né, que eu vi que tem meninos aqui hoje também, que bom. Lógico, quem fez a mentoria também pode se inscrever e participar, não tem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá. Então são 5 linguagens. Toque físico, palavras de afirmação, presentes, atos de serviço e, peraí, deixa eu lembrar a última aqui. Eita! Tempo de qualidade. Não posso esquecer não, porque eu tenho um filho que é tempo de qualidade. Como é que eu esqueço isso? Então vamos lá. Para a gente falar palavras de afirmação. O que é comum? Na verdade, todos nós, de uma forma geral, a gente gosta de receber essas palavras de afirmação. E aí talvez vocês vão perceber assim, meu filho tem um pouquinho disso, meu filho tem um pouquinho disso. Sim, é comum que todos nós, que a gente tenha, em alguns momentos, todas essas linguagens. A diferença é que alguma linguagem, ou pelo menos 2 delas, vão sempre predominar, né, a maior parte do tempo, que é aquela linguagem que realmente me abastece, né, e que me coloca de pé para funcionar de novo, né? Então, como a gente fala aí do tanque emocional cheio, que normalmente é aquela linguagem, aquelas 2 linguagens, né, que me deixam realmente, né, mais seguras, mais encorajada, né, a conseguir, né, viver e ter as experiências da vida que eu preciso ter. Tá? E aí eu tô falando mas assim, como adolescente. Márcia, palavras de afirmação, toque físico, presente, atos de serviço e tempo de qualidade, tá bom? E por que palavras de afirmação são importantes, né? Porque muitas vezes, através das palavras, do que eu escuto do outro, se essa é a minha linguagem, é isso que me dá segurança, como se fosse um termômetro, né? Que eu tô indo pelo caminho certo, de que o que eu estou fazendo é legal, né? De que é como se fosse um feedback, um retorno, né? Da minha atuação mesmo ali na vida, né? Mas às vezes a gente pensa assim, mas será que isso é tão importante? Sim, sim. Se é minha linguagem de amor, sim, né? E isso tem a ver com as construções que eu fui fazendo ao longo da minha vida, né? E que são importantes para mim. Né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que a minha linguagem é palavras de afirmação. E por que isso é importante para mim? Porque não é só porque eu quero agradar os outros. Não, eventualmente, às vezes a gente quer agradar algumas pessoas mesmo, mas é como se fosse uma segurança de dizer assim, quando alguém chega, né, igual falaram aqui agora, eu adoro te ouvir. Isso é como se a pessoa estivesse falando, Vanessa, eu gosto de te ouvir, eu falo, opa, então tá ótimo, né? Eu tô no caminho certo, o trabalho que eu faço é legal, eu vou continuar falando para as pessoas. Quer dizer que eu vou agradar todo mundo? Não,
né? E aí um adolescente, quando ele tem essa linguagem, né, como predominante, a adolescência é uma fase de muita insegurança, né? E quando ele tem essa linguagem especificamente, a gente acaba nutrindo, né, e encorajando esse adolescente a continuar, né? Então, quando ele faz alguma coisa que é legal, eu vou lá, e aí, gente, não é simplesmente elogiar o que ele está fazendo, tá? É mais do que isso. Porque às vezes a gente fala assim, ah, mas eu falo para ele que eu amo ele, eu falo que o que ele faz é legal, né? Que lindo o desenho que você fez. Muitas vezes isso é bom, lógico, todo mundo gosta de ser elogiado. Mas, mais do que isso, é você dizer sobre o processo, por exemplo, sobre o que ele construiu, sobre o que ele desenvolveu. Isso é encorajador e é fundamental, né? Quando um adolescente gosta, por exemplo, de desenhar, e você diz sobre aquele processo, né? Nossa, filho, nossa, esse traço aqui, olha que, nossa, de onde você tirou essa ideia? Que bacana, né? E às vezes até dizer, nossa, esse desenho seu ainda está melhor do que aquele outro, quer dizer, ele teve um salto qualitativo ali, né? Isso é combustível, né? É tanque cheio para esse adolescente continuar se movimentando e fazendo as coisas que ele gosta de fazer, tá? Deixa eu tentar aqui, a Fabiana está pedindo um exemplo mais prático, mas vamos pensar aqui então, um adolescente que ele costuma ser muito autônomo, né? Então ele faz as coisas dele, ele se organiza, aí tem gente que vai pensar, não, mas nem todos são assim, não são mesmo, né? Mas eles são bons sempre em alguma coisa, a gente é que tem dificuldade de olhar, porque a gente olha, coloca foco mais no negativo do que no positivo, tá? Então, o adolescente, por exemplo, que de forma autônoma, às vezes ele não é muito organizado para estudar, para fazer as coisas, mas ele tem um bom rendimento escolar. O que eu vou fazer? Eu vou perder tempo em ficar falando para ele que ele não se organiza, que ele não tem rotina, que ele não tem planejamento. Não, eu vou olhar para o que ele tem de bom e vou, se a linguagem dele é palavras de afirmação, eu vou dizer, filho, eu fico muito feliz porque eu percebo que você consegue, né, se organizar para estudar do seu jeito, que você consegue ter um bom desempenho na escola, que você faz as coisas, né, que precisam ser feitas a hora e a tempo, né? Que legal isso é muito bom, né? Aí você pode parabenizar, obviamente, parabéns por isso, tá? A questão da palavra de afirmação, às vezes a gente tem dificuldade de usar, justamente pelo que eu falei agora. A gente tende a focar muito no negativo, no que o adolescente não faz. E aí a gente não consegue elogiar, né, ou né, trazer palavras de afirmação para esse adolescente, porque a gente continua focando no negativo, tá? Toque físico, tá? O toque físico é aquele adolescente que ele tem mais a necessidade realmente desse afeto pelo toque, tá? É do carinho mesmo, né? Do toque físico. Às vezes até eu falo coisas muito lindas para ele, super encorajadoras, mas aquilo não traz o efeito, né, que poderia trazer, porque às vezes não é a linguagem dele, né? O toque físico, às vezes eu escuto de algumas mães falam assim, meu filho é tão carente, né? E não é que ele é carente, é porque essa é a linguagem. Ele se sente amado, ele se sente bem quando ele tem o toque. Eu tenho um filho que é toque físico, eu tenho um que é que é tempo de qualidade e um que é toque físico. O toque físico é você reservar aquele momento para fazer um cafuné, para fazer uma massagem nos pés, para fazer um carinho nas costas, para deixar ele deitar no seu colo, né? No momento, por exemplo, que você vê que o adolescente ele está angustiado, ele não está conseguindo falar, ou ele está triste lá no canto dele, filho, posso deitar aí com você? Né? Você quer um carinho? Posso te fazer um carinho? Então, é a gente fazer essas ofertas, que isso para o adolescente tem muito sentido, né? Ele se sentir amado. Pode, Ana Paula, pode. Ana Paula está perguntando aqui, né? Até eu comentei isso lá atrás. Pode sim, tem adolescentes que têm mais de uma linguagem. Um dos meus filhos, inclusive, não deu empatado, mas ele tem duas muito próximas, né? Que eu consigo identificar bem, assim, tá? Então, essa questão do toque, às vezes você vai falar assim, mas a gente
Porque existe um teste, né, que pode ser feito para você identificar, né, essa proximidade com essa linguagem, tá? Até foi a pergunta, né, que veio aqui agora da Denise. Denise, tem um teste, nós vamos disponibilizar para vocês, tá bom? Para quem estiver lá no grupo, gente. Então, mais uma vez, não se esqueçam, quem não está inscrito ainda, se inscreve, né, para poder entrar no grupo VIP e receber a aula gravada e esse material também, tá bom? Para vocês poderem fazer o teste. E aí, às vezes o adolescente, ele fica sem graça de pedir esse carinho. Ele fica sem graça, porque assim, a adolescência tem muito disso, né? O adolescente às vezes tem muito receio de dizer o que ele precisa, dizer o que ele quer. Mas se eu percebo qual que é a necessidade, qual que é a linguagem do meu filho, eu posso oferecer isso, né? Eu não preciso esperar ele me pedir. Porque também, isso é comum eu escutar das famílias, né? Ah, mas meu filho nem me pede nada. Ele não vai pedir muitas vezes, né? Então ofereça o seu carinho, ofereça a sua atenção. Senta lá, filho, posso deitar aqui com você? Você quer um carinho? Outra hora tá chateado, discutiu com um amigo, ou então aconteceu algo, né, que ele não quer nem compartilhar, mas uma forma de você estar presente, dizer que você está ali junto, é oferecer o seu toque físico, tá? O único cuidado que é importante a gente ter, né, com o adolescente, que a linguagem dele é o toque físico, é inclusive a gente aproveitar isso para explicar para esse adolescente quais os lugares, quais os limites do próprio corpo, o quanto esse corpo precisa ser respeitado, né? Porque o que é muito comum em crianças e adolescentes, que a linguagem, né, que pode ser muito comum em crianças e adolescentes que têm a linguagem, o toque físico, elas cederem facilmente, né, a abusadores, tá? Por que isso? Porque é uma forma que essa criança e esse adolescente se sente amado. Então, se alguém me faz um carinho, se alguém me dá um abraço, eu facilmente vou ser seduzida, tá? Porque eu preciso, essa maneira que enche o meu tanque de amor. E aí eu começo a achar que essas pessoas também me amam e fazem, né? Às vezes abusam de mim porque me amam. Tá? Então, o único cuidado que a gente precisa ter com essa linguagem especificamente é isso. Ao mesmo tempo em que eu faço um carinho no meu filho, né, em que eu faço esse toque físico, eu também deixo claro que o corpo dele precisa ser preservado por ele, né, ou por ela, né, de quais são esses limites, de que quando é uma pessoa estranha, eles podem dizer não, sim, porque não é todo mundo que vai querer te tocar, que te ama, né? Então a gente precisa muito ter cuidado, falar muito sobre isso, porque é um assunto muito sério, né? Inclusive dizer quem são essas pessoas que podem te tocar, né? Como que ele vai perceber se realmente isso é por amor ou não, tá? Então, me perguntando aqui, primeiro, né, se é normal não gostar de toque. Porque tem pessoas que não gostam de toque, né? E provavelmente a linguagem não vai ser o toque físico. Tem pessoas que gostam muito de conversar, né? Querem atenção de outras formas, mas não querem ser tocadas, né? E tá tudo bem, tá? Uma outra pergunta que apareceu aqui, que eu achei interessante, é se a linguagem ela pode mudar. Pode. Só que assim, ao longo da nossa vida, quanto mais a gente vai chegando na idade ali, no final da adolescência, entrada que a gente chama de jovem adulto ou do próprio adulto, isso é mais difícil mudar. Porque a gente já tem vivências, né, suficientes que nos dizem o que a gente gosta mais ou menos. É comum mudar muito da infância para a adolescência, né? Porque o que é apresentado para a criança, as experiências, são muito diferentes do que o adolescente vai vivenciar, tá? Então, por isso que às vezes, assim, isso aconteceu aqui também. A gente faz um teste quando é criança e, de repente, na adolescência você vai fazer novamente, você percebe algumas diferenças sim, tá bom? O outro toque, né, que eu vou falar agora na sequência, é o tempo de qualidade, né? A questão do tempo, e às vezes a gente fica muito, se sente desafiado, né, por essa linguagem especificamente, porque exige muito da gente, né? Só que se tem uma coisa que tanto eu quanto a doutora Ju, a gente sempre fala, né, para as pessoas que nos procuram até para falar sobre adolescência, do quanto o tempo
E aí, esse tempo ele é fundamental para manter esse vínculo e a conexão com o adolescente, tá? Ele ainda é mais imperativo para quem tem essa linguagem do amor, né? Mas, no geral, todos os nossos filhos, todos os adolescentes, eles necessitam, ainda que não seja a linguagem de amor deles, mas eles necessitam que a gente dedique um tempo de qualidade, tá? Um tempo que seja para fazer o toque físico, se for a linguagem, né? O tempo para poder observar o que ele faz, né? Para de repente, se a linguagem é palavras de afirmação, então eu preciso ter tempo também para olhar para o meu filho adolescente, enxergar isso, tá? Mas, fundamentalmente, para quem tem a linguagem de amor, tempo de qualidade, são aqueles adolescentes ou aquelas adolescentes que realmente gostam que o pai ou a mãe, o cuidador, né, aquele adulto de referência, sente com eles para conversar, sente para ouvir, né, o que eles têm a dizer, né, que esteja junto alguns momentos do dia, tá? Então, assim, é uma linguagem que ela vai exigir muito da gente, mas que é uma linguagem que ela é muito assertiva e que ela pode estar presente em todas as outras linguagens. De alguma forma, ela está presente ali, né? Porque para a gente conseguir se conectar, para a gente conseguir demonstrar esse amor, a gente tem que estar presente de fato, né? E não é só corpo presente, né? É o estar presente, olho no olho, oferecendo escuta, prestando atenção no que o adolescente está fazendo, no que ele está dizendo, né? E é muito importante que isso aconteça, né? Mesmo que seja a linguagem que mais, né, que talvez nos sugue mais energia, mas ela é fundamental. E esse tempo de qualidade, gente, o que pode ser? É lógico que também o adolescente não vai querer que você fique na cola dele o tempo todo, né? Eles não querem isso de forma nenhuma. Mas assistir um filme juntos, sentar para conversar um tempinho, às vezes está lá no quarto, né? Sei lá, lendo um livro, mexendo no celular, para lá com quem não quer nada, né? E aí, filha, como é que tá, né? O que você está fazendo? Me conta, né? Ou, né? Como foi a escola hoje, a aula hoje, né? A escola não, né? Porque ninguém está indo na escola, infelizmente. Mas como foi a aula hoje? Você conversou com algum amigo ou alguma amiga sua, né? No momento em que a gente puder sair de casa novamente, esse tempo de qualidade, convidar para tomar um lanche, né? Para quando o adolescente quer fazer alguma coisa na rua que você só vai levar, mas leva com aquela vontade de quem quer levar mesmo. Não, pode deixar que eu te levo. E aí você vai batendo um bom papo no caminho, né? Então, isso é tempo de qualidade. É você realmente parar o que você está fazendo e dedicar um tempo, né, que o seu filho vai sentir que ele está sendo amado, cuidado e acolhido naquele momento, certo? A outra linguagem são atos de serviço, né? Atos de serviço, normalmente, são pessoas que... deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui, alguma perguntinha aqui. Tem tanta coisa, né, gente? Na verdade, tem muita, mas eu não estou conseguindo... Se eu prestar atenção aqui, eu não consigo falar com vocês. Tem uma pessoa perguntando se o teste das crianças é o mesmo do adolescente. Não, ele muda. Porque, inclusive, tem o dos adultos, né, dos casais, tem das crianças e tem dos adolescentes. Por que muda? Porque as vivências são diferentes, né? A criança vive num universo, né, muito do lúdico, do brincar, né, de uma relação diferente com a família. O adolescente já está num outro momento. E é interessante, até como você perguntou isso, os adultos também. Então, quando a gente começa, né, a fazer isso com a família inteira, aí, quem tem criança, adolescente, né, e às vezes o adulto ali, né, o casal de adultos que cuidam desses adolescentes, dessas crianças, a gente fazer também, porque a gente consegue até se comunicar melhor quando a gente reconhece qual que é a nossa linguagem, né, e a gente consegue até dizer também para os nossos filhos, né, para os nossos companheiros ou companheiras, como que a gente gosta de ser amado, como que a gente quer ser amado. E isso é muito bom, porque a gente saiu daquele momento em que, primeiro que a gente não dizia, né? A gente não, que eu digo eu te amo com facilidade, mas se a gente for pensar nas gerações passadas, as pessoas não diziam nem eu te amo umas para as outras, porque tinham vergonha, né? O orgulho era tão grande que eu não podia falar do meu sentimento para o outro.
Hoje não, eu posso inclusive falar do que eu sinto para o outro, posso dizer também como que eu quero ser amada, né? E o ser amada, gente, não é no sentido, né, possessivo, desse amor, né, doentio, não, mas as coisas que eu gosto, né? Eu falei, por exemplo, que eu gosto de palavras de afirmação. Então, se o meu marido e os meus filhos sabem disso, eles vão sempre tentar me nutrir, porque eu já disse para eles o que eu gosto. Gente, ai, deu uma travadinha aqui, mas acho que voltou, né? Não adianta, por exemplo, eles me darem muitos presentes. Às vezes eu vou até gostar, mas aquilo para mim não vai ter sentido, não é uma forma que eu vou me sentir amada, tá? Então, assim, cada uma dessas fases da vida, né, tem um teste específico justamente para isso, porque as vivências e as experiências são diferentes, tá? Então, dando continuidade aqui, né, nós vamos falar então agora de atos de serviço, né? Essa linguagem é uma linguagem que a gente precisa aprender a ser mais observadora, né, ou observador, né, e planejar um pouquinho mais como que a gente vai demonstrar esse amor. Por quê? Quando a gente fala de atos de serviço, quer dizer que a gente vai fazer algo que seja relevante e significativo para o outro. Então, para os nossos filhos, né? E aí, por isso que a gente precisa... Lembra quando eu falei que acaba que o tempo de qualidade ele entra em muitas das linguagens? Por conta disso. Porque até para eu poder observar, eu vou ter que ter tempo, né? E atos de serviço é eu fazer esse algo para o outro. Só que eu só vou fazer para o outro se eu conheço o que ele gosta, de que maneira que gosta, como que é essa rotina, quais são as preferências, né? E aí eu consigo, né, fazer atos, né, de serviço para o meu filho ou para minha filha, de maneira que eles vão se sentir amados. Então, por exemplo, eu tenho um filho que é atos de serviço e eu pensei assim, bom, o que eu posso oferecer para ele então? Eu vou levar um café da manhã na cama? Será que ele vai gostar? Será que ele vai identificar isso como atos de serviço? Né? Quando, por exemplo, ele tem que ir em algum lugar, que eu ajudo ele a planejar os horários. Então, ó, nós vamos sair de casa a tal horas, porque daquele lugar dá tanto tempo e tal. Quer dizer, eu ajudo ele a se organizar para ir para esse lugar. Né? Isso faz sentido para ele? Né? Então, a gente pensar no que eu posso contribuir, né, com as minhas atitudes para que meu filho ou minha filha se sintam amados. Né? É um ato também que exige uma certa energia da gente, porque pensando que você tem que ficar observando, você tem que também se organizar junto. Até tinham me perguntado lá atrás, né, quando, por exemplo, um adolescente não tem essa autonomia para estudar. Então vamos pensar que de repente a linguagem seja atos de serviço. Filho, você quer que eu te ajude a se organizar? Né? Se for outra linguagem, provavelmente ele vai falar, não, pode deixar que eu me viro aqui sozinho, eu dou conta, porque para ele aquilo não faz sentido nenhum. Mas se for atos de serviço, ele pode dizer assim, sim, eu quero. E às vezes ele quer, não é porque você vai lá organizar, planejar tudo bonitinho para ele, né? Ou junto com ele. Mas é porque esse momento de estar ali, de fazer algo por ele, né? Quer dizer, é o fazer algo, né, em prol do seu filho, significa para ele que ele é amado. Nossa, minha mãe está me dando atenção, né? A minha mãe está aqui do meu lado porque ela me ama, ela está me encorajando, né, a fazer, né, o que eu preciso fazer, né? Entende? Tem uma pessoa até falando, né, que lá tá difícil achar a linguagem porque não gosta de toque, não gosta de conversar e com a gente é muito menos de ficar muito tempo junto. Só que, gente, nós temos que pensar o seguinte, que adolescente, ele não vai querer ficar junto com a gente igual uma criança fica, não, tá? Mesmo se o tempo for de qualidade, né? O tempo é o tempo dele encher o tanque dele de amor, se sentir abastecido e depois, muito obrigada, mãe, pode ir lá fazer suas coisas, eu vou fazer as minhas, tá? Então, assim, sempre vai ter, tá? Uma linguagem que vai predominar. E vocês vão, depois também que vocês tiverem a oportunidade de fazer o teste, vocês vão perceber que sempre prevalece realmente uma, porque aí a gente passa a observar mais também os nossos filhos, tá? Tem aqui uma pessoa também assim, né, falando que já identificou 3 linguagens para o filho dela. Talvez quando você fizer o teste, você vai perceber que uma delas ou 2 delas vão prevalecer mais, tá? Isso é muito comum. E aí, gente,
reforçando, né? Eu tô vendo assim que tá chegando mais gente aqui né, durante a nossa conversa, aqui durante a aula. Então, reforçar mais uma vez, quem quiser receber a gravação dessa aula, né? Ou quiser até indicar para outras pessoas, né? Já vai no aviãozinho aqui, já indica. No meu perfil e da Ju também tem lá a divulgação da imersão toda que vocês podem mandar para outras pessoas, né? Se vocês verem que isso faz sentido, né? Que vai ajudar outras famílias de adolescentes, que a gente sabe o quanto é desafiador essa fase, né? E quanto mais apoio a gente tem, mais leve, né, ela fica, mais fácil fica, né? Passar por esse momento junto com os nossos filhos, porque nós precisamos estar juntos, sim, tá? Então, se vocês verem que faz sentido, manda para outras pessoas, né? Indiquem para elas se inscreverem na imersão, né? Porque se inscrevendo, as pessoas estarão no grupo VIP e receberão a aula, por exemplo, de hoje, né? Mesmo não tendo participado, e vão receber também outros materiais que a gente vai enviar, tá? Isso, Juliana, o teste é para quem se inscrever. Então, se você não está inscrita ainda, né, terminando a aula aqui, você já se inscreve, você já vai entrar no grupo e aí a gente já vai disponibilizar a aula para vocês, tá? Isso mesmo, Márcia, divulga para todo mundo que você achar aí que vai fazer sentido, né? O que mais tem, acho que a gente precisa ser rede mesmo, ser apoio, né, uns para os outros, né, umas para as outras, para que a gente consiga, né, passar por todos os desafios aí da criação de filhos. Bom, e por último, né, a linguagem de amor, presentes. Essa linguagem, ela parece um pouco contraditória, né? Porque muitas vezes a gente fica na dúvida assim, mas se eu der muito presente eu não estou mimando, né? Eu não estou fazendo tudo que meu filho quer. Só uma pausa aqui, lembrando, a doutora Ju acabou de colocar aqui, né? Eu tinha esquecido de mencionar, nós vamos ter também sorteio de livro, tá? Então não deixem de participar. E tudo, gente, né, voltado para a adolescência. Então, às vezes a gente fica pensando meio perdida, né? Como é que eu vou fazer? Aonde que eu vou achar uma informação, né, para conseguir ler a respeito, para entender o que está acontecendo com meu filho? Nós vamos trazer muita coisa nessa imersão justamente para isso, para que vocês tenham o suporte, né? Para que vocês tenham conteúdo suficiente para refletir sobre a relação de vocês com os filhos de vocês em casa, né? A gente sempre acredita que realmente receita pronta ela não existe, mas existem bons caminhos, existem boas escolhas, existem, né, pessoas bem intencionadas que às vezes vão nos dando pistas, né, de onde a gente pode caminhar. Eu acho que tudo isso é importante nessa trajetória, né? O livro que a gente vai sortear é O Meu Adolescente, né, que é um livro que foi lançado recentemente, muito bacana. Eu até tô com o meu aqui, mas ele tá um pouquinho distante ali, e aí eu não consigo mostrar, porque senão eu tenho que sair daqui, senão eu mostraria para vocês. Então vamos lá. Então a linguagem de amor presente. Como eu estava dizendo, às vezes a gente fica meio inseguro em relação a essa linguagem, né? Mas se eu ficar dando presente para os meus filhos, eu não vou estragar. Se eu fizer tudo que meu filho quer, de fato, né? Acho que a gente tem que pensar que nem tudo que tem disponível aí, ou nem tudo que os nossos filhos desejam, é útil e essencial, né? É tão importante assim para a vida deles. E aí a gente realmente, enquanto educadores, né, que nós somos, enquanto pais, mães, né, como educadores, a gente vai balizando aquilo que a gente vai ofertando para os nossos filhos, até pensando que eles vão se tornar adultos, então que eles precisam entender também que algumas coisas a gente conquista, né? E que nem tudo é necessário, porque a gente vive hoje numa era realmente assim de muito consumismo, né? Que tem tanta coisa à disposição que se deixasse nós e os nossos filhos iam querer, né? A gente ia querer comprar tudo que vê pela frente, tá? Mas a questão do presente, né? É um presente que ele não está vinculado a nenhum tipo de troca, no sentido assim, se meu filho tem a linguagem de amor presente, eu não vou ficar dando presente para ele toda hora, ou então não vou condicionar esse presente a algo legal que ele fez para mim, né? Ou então não vou condicionar esse presente se você tirar boas notas, eu te dou um celular. Se você lavar a louça para mim hoje, eu vou te trazer uma caixa de chocolate na hora que eu vier do supermercado. Né? Não é esse tipo de presente, porque isso na verdade não é presente, isso é recompensa, né? A gente está tentando, né, fazer com que eles desenvolvam uma atividade, o que não é legal também, né? Mas esse é assunto até para um outro momento, fazer com que eles façam algo que a gente quer que eles façam,
né? Sempre em troca de alguma coisa, né? Ou então a gente usa também para punir. Às vezes você prometeu dar algo, né? Um presente, que aí de fato seria um presente, e aí ele não cumpriu com algo que não tem nada a ver com aquele presente, né? Que ele tinha prometido para você. Não, não vou te dar. Então vamos pensar nas notas e no celular. Não, você não saiu bem na escola ou não tirou aquele 10, né, aquela nota máxima, então não vou te dar. Mesmo que ele tenha feito o esforço que ele conseguiu fazer. Não. Esse presente é um presente que a gente dá, por exemplo, quando a gente gosta muito de uma pessoa, e a gente faz isso muito facilmente, às vezes com membros da família, com amigos, né, que você vai num lugar, você vê algo e você lembrou da pessoa, e você fala, nossa, isso aqui é a cara da minha amiga, eu vou levar para ela. Quando a gente está viajando, principalmente, a gente faz isso, né? Nossa, mas isso é a cara da minha mãe, isso é a cara da minha irmã. É a gente pensar que esse ato é você, né, de repente chegar com algo, né, para presentear e falar, não, eu trouxe porque eu lembrei de você, eu comprei isso aqui porque, né, eu te amo, eu sei que você gosta, então eu trouxe para você. É esse tipo de presente, né? A Daniela está falando, né? Saí rapidinho e trouxe um apontador e uma borracha nova para minha filha. Ela adorou. É isso! Tá vendo? É o simples. Mas que aquilo para a filha tem um significado. É meio que assim, nossa, minha mãe saiu na rua para fazer outra coisa que não tinha nada a ver e comprou um negócio para mim. Comprou um apontador para mim, né? E aí, às vezes, é comprar aquele apontador que tem mais a carinha da filha, do jeito que ela gosta, né? São coisas assim que vão fazer realmente sentido e que vão fazer com que eles se sintam amados. A Isabelle está dizendo, né, que costuma falar em comemorar. Sim, as comemorações também, elas são presentes, tá? Elas servem tanto como presente, quanto como tempo de qualidade. Né? Aliás, se a gente for pegar, acho que a comemoração ela vai entrar num pouquinho de cada ali. Mas por que ela é um presente? Vamos pensar, né? Eu me lembro que o ano passado os amigos do meu filho quiseram fazer uma festa surpresa para ele de aniversário. E aí eu mobilizei tudo, ajudei, organizei, cedi a casa, né, inventei a desculpa do que tinha que fazer para ele não perceber, né, que os meninos iam vir para cá, enfim. Aquilo, né, eu acho que assim, abasteceu até o meu tanque de amor, né, o meu tanque emocional, mas para ele teve um significado, por quê? Ele receber algo que ele não esperava, né? Quando a Isabelle também fala de comemoração, sei lá, aconteceu alguma coisa que foi legal, né? O adolescente superou algum obstáculo, alguma dificuldade, venceu algum medo. Quando você oferece alguma coisa, né? Seja uma comemoração, um jantar especial, traz algo da rua, não sei, alguma coisa assim que você sabe que ele quer muito, mas que às vezes ele nem te pediu, mas você sabe que ele se identifica. Isso tem um valor gigantesco. Né? E uma forma de se sentir amado mesmo, sabe? Aqui a Luziana falando, né? É o melhor presente, né? Apresentei meus filhos assim, eles amam. Isso. Né? Às vezes com coisas assim que a gente às vezes até acha assim, mas não vou fazer tão bobo. Não, gente. Quem não gosta de ser amado, quem não gosta de receber, né, esse gesto, né, de carinho dos outros, né? A Doliana tá falando, principalmente quando tem a colaboração da mãe. Porque assim, quando a gente consegue fazer junto, que foi esse caso do exemplo da festa que eu dei, que eu citei para vocês, para ele teve um significado muito grande, porque assim, é lógico que a ideia foi dos amigos, depois ele soube que a ideia era deles e tal, mas quando você se envolve em algo, que isso também é importante, gente, quando a gente fala de amar um adolescente, e é por isso que as linguagens são tão importantes, porque é amar do jeito que eles querem ser amados, a gente traz, junto com isso, um respeito muito grande pela essência, sabe? De quem eles são. E isso é fundamental. Isso é amor incondicional, né? Eu acredito nesse amor incondicional. O amor incondicional não é aquele do filho fazer as coisas que eu quero ou que eu idealizei, que eu imaginei que ele fizesse, e aí eu amo ele por isso, porque meu filho faz tudo. Né? Às vezes eu fico assim, até angustiada quando eu escuto assim, mas meu filho é tão bonzinho, ele faz tudo que a gente pede.
Mas onde está a essência desse filho? Aonde está a essência desse adolescente? Que está fazendo tudo que todo mundo pede? Onde ele está aprendendo que ele vai ser amado, ele pode ser amado pelo que ele é de verdade? E as linguagens do amor, elas trazem muito esse tipo de reflexão para a gente. De que tudo pode ser lindo, de que eles podem ser amados como eles são, né? A Vanessa está perguntando, né? Como que eles querem ser amados? E é isso que a gente precisa ajudar a descobrir, porque muitas vezes eles também não sabem. Quando a gente começa a descobrir junto com eles, né, do que eles, o que eles gostam, o que dá realmente esse prazer que eu falo, é o prazer no sentido de ser amado, assim, de sem carga, né? Eu posso ser eu aqui, que eu vou ser amado e tá tudo bem, né? A Priscila está perguntando como mostrar esse amor. Então, depende, Priscila, porque aí vai depender eu falei aqui das 5 linguagens, né? Então vai depender muito de qual é a linguagem, né, do seu filho ou da sua filha, né? Porque assim, talvez eu esteja oferecendo o meu amor, obviamente que é um amor, né? Eu estou oferecendo meu amor genuíno, estou achando que eu estou caminhando, né, junto com ele, que está tudo bem. Vamos pensar, eu dei o exemplo aqui do meu filho que é palavras de afirmação. Aí eu começo a oferecer só atos de serviço, né? Então tá, eu fico lá o tempo todo, né? Quer que eu te ajude, né? Onde eu colaboro? Vamos fazer junto, né? E aí vou ajudando. Aí de repente aquilo para ele, né? Chega na tampa e ele fala, não, você está intrometendo demais, não é isso que eu quero, né? Ou às vezes ele nem vai falar para não me desagradar, porque filho também tem muito medo de decepcionar pai e mãe. Tem muito medo de dizer quando não está gostando, quando não está agradando, sabe? Então esse papel é nosso também, né? De tentar buscar junto com eles, porque às vezes também eles não sabem exatamente o que eles querem, tá? Mas se a gente faz isso juntos, eles vão descobrindo, né? A gente também vai descobrindo juntos. E sabe o que é mais legal? Que quando a gente também descobre a nossa, nessa troca, a gente acaba também dizendo sobre o que a gente gosta, né? E eles vão fazendo também, porque o que acontece, gente? Quando a gente dá amor, a gente recebe amor, né? E os nossos filhos, eles vão também nos oferecer o amor que eles sabem que a gente se identifica mais, tá? A Karina tá falando, né? A doutora Ju sugeriu uma mentoria de pais que perguntássemos aos filhos quando eles se sentem amados. Minha filha respondeu que se sente amada quando eu abraço. E é isso, né? É uma das formas. Quando a gente faz o teste, primeiro que assim, até pra gente fazer um teste com adolescente, gente, a gente tem que colocar isso de uma forma divertida também, né? Ah, vamos testar, né? Vamos ver como é que é, perguntar, né? Essa dica é super importante, né? O que você gosta? Você gosta quando eu te abraço? Você gosta quando eu deito lá na cama com você e fico fazendo carinho na sua cabeça? Você gosta de sair comigo para lanchar? Né? Porque a gente vai entendendo qual que é essa necessidade, sabe? O que realmente preenche, o que vai encher esse tanque de amor? Que muitas vezes eles não conseguem identificar. Às vezes a gente fica muito com esse olhar, às vezes no comportamento, né, que desagrada, né, em alguma atitude que não está legal. Só que vamos pensar, o comportamento que desagrada, ele sempre tem, a gente fala muito isso aqui, né, que ele sempre tem uma necessidade que não foi atendida. Muitas vezes essa necessidade é essa necessidade de amor. E não é porque você não ama seu filho ou sua filha, tá? É porque o seu amor não está chegando para ele ou para ela da maneira como eles percebam realmente, né? Da maneira como eles se sentem amados e seguros. É isso que a gente precisa refletir, né? Não é que seu filho é ingrato, que ele não gosta do seu carinho, que ele não quer sua atenção, que ele não quer ficar perto. Não, tá? Eles querem. De um outro modo, na adolescência, mas querem. E aí a gente vai descobrir qual é esse modo. Lilian, tem sim, tá? Tem o teste para criança também, tá? Existem 3 testes, o teste para criança, o teste de adolescente, e tem o teste também dos adultos, que ele trouxe no livro que ele fez para casais, né? Para a gente identificar a linguagem, né, dos nossos parceiros ou parceiras, tá? Esse teste que virá serve para a idade de 10 anos? Sim, pode ser que dos 10 anos, alguns tenham alguma diferençazinha, porque
A partir dos 12, 13 anos, que é uma fase mais de latência mesmo da adolescência, muda muito, né? A gente até percebe isso quando os filhos entram na adolescência, de que, né, tem mudanças ali muito perceptíveis, né? Que a gente às vezes até se assusta com elas, mas é possível fazer sim, se tiver alguma mudança é muito pequena, tá? A Fabiana está dizendo que a linguagem de amor do meu filho é palavra de afirmação e ele pediu um presente, mas me disse, acho que não estou merecendo porque não estou fazendo a lição. Será que a necessidade dele nesse momento era outro? Eu acho que assim, é importante você pensar que a linguagem dele predominante pode ser palavras de afirmação. Mas ele pode estar te pedindo um presente, não é como sinal de amor. Talvez é porque ele quer algo mesmo, tá? Eu acho que você pode até conversar com ele. Você quer um presente? Aí, quando ele fala para você assim, mas eu não tô merecendo, mas por que você tá ligando um presente ao merecimento com nota, né, com lição de casa? Eu acho que até para você entender qual é o raciocínio que ele está fazendo em relação a esse presente, que não quer dizer necessariamente que seja a linguagem de amor dele, tá? E como eu disse lá no comecinho, quando a gente iniciou essa aula, que essa questão das linguagens, a gente acaba que em alguns momentos a gente tem um pouquinho de cada uma delas. O que faz diferença, né, até para facilitar a gente a demonstrar mais esse amor com uma certa frequência, é a gente identificar o que é predominante, tá? Mas a gente vai ter um pouquinho sim de todas elas, tá bom? Afinal de contas, vamos pensar, quando alguém te oferece, minha linguagem, por exemplo, não é presente. Mas se alguém chega para mim com um presente, que eu sei que é um carinho daquela pessoa para mim, que é um sinal de afeto, de amor, eu recebo com a maior alegria do mundo e me abastece, né? Mas se ficar só no presente, né, e eu não tiver, né, aquilo que eu preciso, que são palavras de afirmação, aquilo para mim depois vai perdendo sentido. Por que eu vou ficar ganhando presente o tempo todo, tá? Receber bem os amigos deles, eles se sentem amados? Muito, super, você tem toda a razão. Vamos lá. Pessoal, nós estamos quase terminando aqui, só mais uns minutinhos. Tem uma pessoa aqui falando que, né, teve problema para entrar na aula. Bom, Alessia, né, alguma coisa assim. Você pode fazer, se você não se inscreveu ainda, se inscreve na imersão, tá? E aí você consegue depois, né, como você vai estar lá no grupo VIP, você vai receber a aula gravada, você consegue assistir ela toda, tá? Lembrando que ela não vai ficar disponível aqui no Instagram, tá, pessoal? Melhor seria te abraçar e tomar um café, chá, vinho comigo? Quem sabe, né, Márcia? Depois da pandemia tudo é possível. Vou adorar. Pessoal, então, eu vou só reforçar a questão da imersão, porque eu vou até falar os títulos das próximas aulas aqui para vocês, né? Para vocês não perderem. Amanhã a doutora Ju, né? Eu sou suspeita para falar, porque eu sou super fã da Ju. Eu falo sempre, né? Eu agradeço a Deus e falo que é um privilégio ter ela na minha vida de todas as formas e como parceira de trabalho, então nem se fala. Amanhã a Ju vai falar sobre como criar com conexão o seu adolescente. Então ela vai falar sobre conexão, sobre equilíbrio de autoestima. Então é imperdível, né? Ver a Ju falar sobre autoestima é uma coisa fantástica. No domingo eu vou falar sobre os tabus, né, que as mães de adolescentes têm. Então, né, todas essas dificuldades que tem, né, por trás dos tabus que a gente tem. E na segunda-feira a Ju vai falar sobre controle, né? Substituição de controle por confiança, sobre investir na relação com seu filho adolescente. Então, assim, vou deixar aqui o convite para vocês não perderem, né? De se inscreverem, receberem esse material e essa aula. Eu sei que essas aulas depois, né? E eu falo isso por experiência, né? De outros cursos, outras aulas que eu já tive, né, a oportunidade de participar. Eu sempre reviso depois esses conteúdos, porque assim, criação de filhos, a gente parece que cada dia é uma emoção diferente, né? Então, às vezes, é uma emoção diferente para a gente, é uma emoção diferente viver com eles. Então, a gente fica muito angustiado às vezes, e revisar isso tudo é muito importante e faz muito sentido para a gente. Eu quero agradecer de coração, né, por vocês todos, né, terem ficado aqui até agora, por terem me ouvido. Estou muito feliz, né, e espero, né, vocês amanhã, eu vou estar assistindo a Ju, então vocês estão com a gente, e nos próximos dias aí, tá bom?